Olá, aqui é a Prof. Fran. No vídeo de hoje eu vou te falar o que não esperar de 2023. Muito bem, meus jovens. Ano novo, vida nova, quem nunca ouviu falar essa frase, né? É o que a gente escuta todo fim de ano, e todo fim de ano parece que a gente entra naquele clima de felicidade, de possibilidades, de promessas. E aí muitas pessoas fazem uma lista de promessas do que elas vão fazer no próximo ano, e nesse ano não é diferente. Qual que é o grande problema, no entanto? É que quase sempre, né, na maioria das vezes, a gente quer muita coisa, a gente promete muita coisa pra gente mesmo, né? Às vezes a gente até compartilha com os outros e não mudando, não se planejando, não se organizando, não alterando o que a gente tem que alterar para conseguir aquilo, a gente não consegue. E aí a gente se frustra. E por muitos anos na minha vida, eu levava o fim do ano nessa ideia de que tudo é possível e eu vou ano que vem ter o melhor ano da minha vida, vai mudar tudo, vou conseguir tudo que eu não consegui até hoje. E eu entendo muito bem que era bastante imaturidade da minha parte, e é por isso que no vídeo de hoje eu quero conversar contigo sobre algumas coisas bem óbvias, que talvez até tu já saiba. E eu já sabia, talvez também naquela época, mas que eu não entendia. Eu não tinha me apropriado a ponto de aplicar aquilo na minha vida. Para quê? Para não ter expectativas, ideias, esperanças que depois me frustravam. Então, o título do vídeo é o que não esperar de 2023, né, do ano que se aproxima. Mas não te preocupa, não é que a gente vai ser aqui pessimista e a gente vai falar de tristeza, não é isso. Eu só preciso te trazer para uma realidade. E daí tu vai filtrar aquilo que serve para tua vida, aquilo que tu pode aplicar, aquilo que talvez tu ainda não entendeu e que tu pode entender e virar algumas chavezinhas aí na tua mente, certo? A gente vai falar então de algumas coisas que são óbvias, mas que precisam ser ditas. Algumas obviedades que a gente precisa revisitar para poder aplicar na nossa vida e para poder também se proteger de certa forma. Porque quando a gente chega no final do ano e a gente começa a imaginar que o ano que vem vai ser o melhor ano da nossa vida, mas a gente não entende que algumas mudanças têm que ser feitas, a gente só vai colher frustração, ok? Então, olha só, a primeira coisa, antes de a gente começar a falar sobre o que não esperar, eu quero te falar sobre expectativas que tu vem criando nos últimos anos. E eu vou te falar, na verdade, das minhas expectativas, porque tenho esse caderninho aqui, que eu já mostrei várias vezes nos stories, eu já falei dele em outros momentos, que é um caderninho que eu comprei sem muita expectativa, sem muitos planos, e que eu comecei a escrever nele em dezembro, dia 28 de dezembro de 2017, que eu estava em Barcelona, não sei se vai conseguir ver aqui, mas basicamente eu estava viajando, foi uma época da minha vida que eu estava realizando algumas coisas lá, felizmente, né, na Europa. E, gente, eu comecei esse caderninho e ele ia ser como um caderninho de viagem, assim, eu ia registrar o que eu estava fazendo naqueles dias. Só que ele se tornou um caderninho de revisão do ano, revisão de vida do ano que passou. Então, no dia 28 de dezembro de 2017, eu escrevi nele pela primeira vez, e depois eu escrevi nele em 2018, 2019, 2020, 2021. Então, já são 5 anos aí que eu tô escrevendo, e hoje, especificamente, está na hora de começar a escrever, para ter também o relato de 2022. O que é isso, prof? O que tem a ver com a minha vida? É o seguinte, jovem, aqui é praticamente um diário de realizações, de pensamentos, de planos, do que eu queria em 2017, há um tempão atrás, o que eu realizei, o que eu não realizei, como eu pensava naquela época. E tu não precisa ter todo um journal, um diário completo, escrito. Eu também escrevo ali o básico, algumas paginazinhas retomando pontos importantes. Mas eu te sugiro que esse ano tu comece a fazer isso. Se tu começar agora, em 2022, ano que vem tu vai ter de novo, de novo, de novo. Não precisa ser um caderno especial, pode ser folhas, pode ser uma carta que tu vai guardar lá numa caixinha, que tu vai juntar ao longo dos anos, mas é uma excelente ideia para a gente poder se visualizar desde um tempo atrás até onde a gente chegou, certo? Então aqui eu vou fazer o meu 6º ano já de revisão. E por que eu tô te falando sobre esse caderninho? Primeiro, porque eu acho que é uma boa ideia que tu faça, que tu tenha, que tu escreva, que tu guarde ali uma coisa pessoal que tu não vai compartilhar com ninguém se tu não quiser, certo? Mas por quê?
quando a gente consegue ter uma visão do nosso crescimento, a gente também consegue entender melhor o que a gente pode fazer e o que a gente pode esperar do que virá. Por quê? Porque, como eu já falei, as pessoas elas têm a tendência, e a TV coloca isso muito na nossa cabeça, de que o ano que vai vir vai ser o ano que vai mudar tudo na nossa vida. Eu vou conseguir sucesso em todas aquelas áreas. E aí, lembra, a nossa vida ela é composta, né, por diferentes áreas. A gente vai ter a área ali dos relacionamentos pessoais, a gente vai ter a área da nossa questão de saúde, de cuidado com o corpo, regular o sono, aquela parte assim, mais um cuidado próprio. A gente vai ter a parte profissional, e aí vai se incluir a faculdade de Direito, se tu tá perto de se formar já um mercado de trabalho, efetivamente, se tu tá iniciando ali, como que vão ser os teus estudos, enfim. A nossa vida, ela vai ter várias áreas. E a gente tem que, dentro do possível, planejar tudo isso para que todas elas cresçam, para que a gente evolua em todas elas ao mesmo tempo. Então, gente, ó, quando tu for fazer a tua análise do ano de 2022, ou o ano que tu for fazer agora, não sei que dia, que ano tá assistindo esse vídeo, faça separando por áreas. Nessa área, na área dos relacionamentos, como é que tá com a minha família, como é que tá ali com, sei lá, meus relacionamentos amorosos, com meus amigos, como que eu estou nessa área, o que eu preciso mudar, o que tá me faltando, o que tá bom, o que não tá tão bom. Lendo meu caderninho, eu percebi que eu tive vários momentos de questões familiares, de questões com amigos, com o marido, com o noivo, enfim, sabe? Então, a gente vai percebendo que as coisas, elas vão, digamos assim, mudando. E quando tu entende que o momento tá, o que tu já passou, o que tu já evoluiu, fica mais fácil de planejar. Certo? Assim, eu citei algumas áreas mínimas. Talvez tu queira falar de mais áreas. Ah, eu quero falar sobre tal questão específica que na minha vida é importante. Tu tem que saber. Mas lembre-se sempre de deixar pontuado. E seja muito sincero. A gente tá escrevendo pra gente mesmo. Tu não tá escrevendo pra mostrar pra alguém, pra tornar público. Não. É algo pra que tu consiga te entender no futuro. E eu sei que a gente tá falando sobre 2023, sobre o próximo ano. Mas é importante a gente ter esse conhecimento, esse entendimento do que já passou também. Certo? Dito isso, eu quero te falar rapidamente sobre alguns pontos que eu preciso que tu tenha em mente sobre o que não esperar para 2023, mas para qualquer ano novo que vem. Como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo, a gente tem essa ideia de que vai virar o ano e tudo vai mudar. Aí as pessoas têm algumas superstições, né? Vou usar uma roupa íntima de tal cor, eu vou pular as ondas, eu vou comer tal coisa, não sei o que, não sei o que. Enfim, a gente tem várias superstições que no Brasil são repassadas e as pessoas fazem. Às vezes nem acreditam, mas tá, vou, né? Já que existe, dizem isso, eu vou fazer. Enfim, e aí a gente cria uma expectativa de que assim, nossa, a minha vida vai mudar. Eu vou resolver a minha vida no ano que vai chegar. E, gente, primeiro ponto, cuidado com essa expectativa. Cuidado com a ideia de que no ano que vem tudo vai se resolver. Eu vou entrar para academia, eu vou chegar no peso que eu quero, mais ou menos, eu vou me alimentar direito, eu vou dormir o que eu tenho que dormir, eu vou ter uma rotina perfeita, organizada, eu vou estudar assim, assado, eu vou conseguir um estágio remunerado. Olha que interessante. Não tem problema tu desejar essas coisas, tu ter a ideia de alcançar aquilo, tu buscar aquilo. Não tá errado. Tudo que eu falei, tu pode querer. Eu quero ter uma rotina boa. Eu quero encontrar o estágio remunerado que eu tanto tô buscando. Eu quero conseguir encontrar um lugar profissionalmente em tal situação. Eu quero me organizar nos estudos. Tá tudo certo. Agora, qual é o grande problema? Quando a gente coloca uma expectativa surreal, além do que talvez a gente consiga fazer dentro do tempo que a gente tem. Só para te dar um exemplo. 1 ou 2 anos atrás, eu fiz as minhas metas de ano novo e eram metas muito, assim, irreais para o momento que eu estava vivendo. Se eu não estou enganada, eu coloquei que eu tinha que ler 2 livros por mês. Livros que não eram de direito, que não tinham a ver com aquele momento profissional, eram livros que eu queria ler, que não eram livros também de literatura relaxante, eram livros de compreensão, de psicologia, livros, enfim, que eram uma leitura de certa forma pesada. E naquele momento da minha vida, gente, era impossível. Eu tinha uma rotina muito intensa, resolvendo muitas coisas. Então eu coloquei uma meta para mim mesma, e esse é um exemplo bobo, mas só para tu entender, era uma meta que eu não ia conseguir alcançar. No primeiro mês eu corri, no segundo mês já não deu, no terceiro mês eu já abandonei a tal da meta. Entende? Então a gente tem que ir com calma. Por que colocar uma meta absurda que vai te causar estresse, que talvez nem seja tão importante assim, nem seja algo prioritário, mas
eu tenho aquela meta, eu tenho que cumprir. E é óbvio que eu, do jeito que eu sou e era, né, principalmente naquela época, não tinha só essa meta, eu tinha meta em todas as áreas. Eu queria coisas em todas as áreas. E aí eu tinha uma meta lá de que eu ia escrever um artigo por mês, um artigo científico bem feito, bem construído, um artigo científico publicável por mês. Gente, eu posso fazer isso? É possível? É possível. Claro que é possível. Mas quem entende, quem assim sabe o trabalho que nós temos para fazer isso e quem tem mais o que fazer, ou seja, outras atividades, entende que começa a ficar meio impossível, meio puxado demais. Pelo menos se deseja manter a qualidade do trabalho. Eu consigo fazer vários resumos por mês, se eu quiser. Por ano, muitos. Agora, o que eu queria era uma qualidade absurda para um tempo que não era compatível. Tá entendendo o que eu quero dizer? Naquele ano, eu fiz umas metas absurdas. Eu te trouxe alguns exemplos aqui, mas provavelmente eu tinha meta com dieta, com exercício, que eu, muito tempo na minha vida eu achava que eu podia colocar a meta que eu quisesse, e eu me frustrava depois. Então, olha que importante isso. Tu pode ter planos de melhora, tu pode desejar uma coisa, tu pode sim colocar 2023 como o ano que tu vai conseguir o teu estágio remunerado perfeito. Agora, cuidado com a forma como tu coloca isso. Até dia 31 de janeiro eu tenho que ter feito isso, aquilo, aquele outro. Calma. Primeiro, o que é prioritário, né? O que realmente tu deseja, que tu mais deseja naquele momento. Segundo, o que tu consegue fazer. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer, como eu posso agir para conseguir aquilo que eu quero. Terceiro, o tempo que tu colocou é um tempo razoável? E aí, muitas das pessoas que falam de dieta, né, ou para engordar, para ganhar massa, eu quero ficar mais forte, eu quero ter mais músculos, isso requer que eu coma mais, que eu vá mais na academia. Gente, existe um tempo mínimo para o teu corpo se adaptar. Também as pessoas querem emagrecer, né? Isso é muito comum. Eu quero emagrecer tantos quilos, eu vou fazer a dieta da lua, vou fazer a dieta não sei do que, eu vou emagrecer em um mês o que eu engordei, o que eu enrolei para emagrecer por anos. Ou eu vou buscar uma alternativa que vai cortar caminho. Cuidado com isso. O ponto aqui é, tu pode ter tudo o que tu quiser de sonhos, tu pode desejar o que tu quiser, tu tem direito. Agora, vamos ter uma noção do que pode ser feito no tempo que tu tem. Entende o que eu quero dizer? Eu não quero dizer que tu não pode sonhar, que tu não deve desejar, alcançar. Não, tu deve. Agora a gente tem que ter um pouco de noção de como as coisas funcionam. Entende? Nada te impede de ganhar na Mega Sena da virada, ficar ali, sei lá quanto está acumulado, milionário, vários milhões. Mas isso é uma raridade, sabe? Então a gente tem que manter os pés no chão. Não, eu quero ganhar na Mega Sena. Beleza, mas isso não depende de ti. Entende o que eu quero dizer? A gente não pode acabar com os nossos sonhos, tá? Não espero nada da vida, não. Tem que sempre buscar. Mas, é um segundo ponto que eu quero te trazer. Muitas vezes, a gente planeja a nossa vida, a gente coloca objetivos, a gente pensa no que a gente quer fazer, e muitas das vezes a gente depende de outras pessoas para isso acontecer, ou então de fatores externos. Ganhar na Mega Sena não pode ser um objetivo da tua vida, porque não depende de ti. Ah, eu quero casar ano que vem. Tudo bem, dependendo da tua situação, aceitável, mas depende de outra pessoa. Eu quero que a minha mãe faça isso, eu quero que o meu pai, eu espero que a minha família. Calma, tu tem que no mínimo comunicar aquelas outras pessoas, né? Olha, eu espero isso, é possível, tu aceita, tu te compromete. Porque a gente colocar metas que dependem de outras pessoas ou dependem de fatores externos e achar que aquilo vai se realizar assim magicamente, cuidado, isso vai gerar frustração. É a mesma coisa, eu espero que o meu marido me compre tal coisa, eu espero tal presente, eu espero... Mas eu nunca falei, eu nunca externei. Eu tô aqui na minha mente fechada, achando que ele tá lendo meu pensamento, não acontece como eu queria, a minha meta, o meu sonho foi frustrado. E aí, mas de quem que foi a culpa disso, né? Tu falou, tu deixou claro? São detalhes. Só que em 2023, já estamos em 2023, tu não pode mais esperar que as coisas aconteçam apenas pelo teu poder de desejar elas, né? Tu tem que ir atrás. Então, olha só, tu tem que ter os teus desejos e tu tem que agir para que aquilo aconteça dentro de um tempo aceitável, certo?
negócios, estudo, construção de conhecimento leva tempo. Tu não pode esperar entrar na faculdade e já ter o domínio de todas as matérias. Da mesma forma, mesmo que tu esteja no meio da faculdade, no fim da faculdade, se tu não agir para ter esse domínio, se tu não estudar, revisar, ler bastante, buscar videoaulas, fazer curso, se tu não for atrás, meu jovem, não vai cair do céu. É difícil, é duro, eu sei, mas a gente tem que ir além. Eu sempre falo sobre isso aqui. Se tu parar pra pensar que muita gente acha que na faculdade já é o suficiente, não lê, não estuda, não faz curso por fora, não busca conhecimento, o que essa pessoa espera? Que a vida resolva pra ela, entende? E não vai ser assim. Ontem me perguntaram no Instagram se o currículo, se ter uma formação, né, superior era o suficiente. Basta ter uma formação, basta ser bacharel para conseguir um bom emprego? E aí eu respondi com toda a minha sinceridade que não. Infelizmente, eu gostaria muito de poder dizer que se a gente se formar, a gente vai ter a vida perfeita. Não vai. E eu escrevi, inclusive, na resposta que mesmo com o mestrado, mesmo com o doutorado, nada te garante um bom emprego ou um bom caminho profissional se tu não souber usar isso. Se, por exemplo, tu não buscar construir vivências, experiências, diferenciações, tu tem que ter algo a mais para oferecer para o teu empregador ou, enfim, para os teus clientes. Sabe o que eu quero dizer? A gente muitas vezes acha que as coisas vão acontecer por conta, então falta um pouco de iniciativa. Agora, quando a gente tem planos, a gente planeja, a gente organiza e a gente vai de pouco a pouco, as coisas começam a acontecer, mas tu tem que ter paciência. Então, assim, 2023 não vai ser o ano em que tudo vai se resolver. Até porque, gente, se a gente tá vivo, a gente tá resolvendo problema, né? Arruma um lado, daí acontece uma coisa aqui, a gente tem que arrumar, a gente tem que ver. Aí acontece uma situação que tu vai ter que lidar. Não existe vida perfeita, vida feita. Até os milionários, bilionários, estão sempre com questões que eles têm que resolver. Por quê? Porque a gente está vivo. Feliz ou não feliz com isso, aceite e vá evoluindo. Agora, tu não pode esperar que ano que vem tudo vai acontecer. Principalmente se tu não fizer algumas mudanças. Ah, prof, ano que vem eu nem quero muito, prof, eu não quero mudar a minha vida, eu quero me organizar melhor, eu quero entender melhor os conteúdos, eu quero me dedicar mais à faculdade. Gente, plenamente possível. E esse é um passinho menor para planos maiores no futuro. Agora, deixa eu deixar bem claro, tu tem que começar a fazer alguma coisa. E eu percebo que muitas pessoas querem, mas elas não dão o primeiro passo. Elas não começam a fazer alguma coisa. Nos últimos anos, eu fiz uma dieta com nutricionista, balanceada, e eu emagreci mais de 20 quilos. Se tu me acompanha no canal desde muitos anos atrás, dá para perceber a diferença. Porque era uma necessidade. Já sobrepeso me dava muita dor nas costas, nos pés, etc e tal. Enfim, também tem a questão da estética, é verdade. Agora, gente, eu não diminuí 22 quilos de uma hora para outra. Foi todo um processo. O que as pessoas querem normalmente? Eu quero emagrecer assim, em um mês. O que em 30 anos eu não emagreci. Não. É devagarinho. É uma refeição por vez. É água que eu tenho que tomar por dia, um copinho por vez. Entende? E a questão da dieta, ela serve muito para a nossa vida profissional também. Porque é uma matéria por vez. É uma aula por vez. É um resumo a mais que tu lê por dia. Resumo da matéria é um capítulo do livro de doutrina que tu leu e que te fez crescer um pouquinho. Então, não adianta a gente ficar ali esperando. Ah, quando eu for juíza, quando eu for isso. Calma, você tem todo um caminho para fazer. E é importantíssimo, esse é um outro ponto que eu quero te apontar, que primeiro tu te analise, tu verifique qual é o teu momento e tu comece aos poucos a inserir mudanças. Porque se a gente faz tudo de uma vez só, não funciona. Na questão da minha dieta, antes de fazer dieta regrada com nutricionista, eu me adaptei e comecei a fazer exercício físico. Então, eu não fiz tudo ao mesmo tempo. Depois que eu estava fazendo exercício alguns meses, eu parti para fazer uma dieta, daí as coisas funcionaram. Não é o único caminho, foi o jeito que funcionou para mim. Mas eu quero te dizer que, se tu muda tudo ao mesmo tempo, como as pessoas tendem a fazer em 1º de janeiro ali, não dá certo. Por quê? Porque é muita mudança ao mesmo tempo. Então, quem sabe, em vez de mudar todas as áreas da vida ao mesmo tempo, tu não comece devagarinho, um pouquinho por vez.
analisando em que momento tu está e alterando aos poucos aquilo que tu pode alterar. Então, se hoje meu problema é falta de organização, em vez de pensar grande no concurso que eu vou fazer para juiz daqui a 2, 3, 4, 5 anos, eu vou me organizar para, neste semestre, ter ali um controle melhor das matérias, ter um tempo de revisão, me organizar para ter os ciclos importantes do estudo. Tá entendendo? Ai, prof, mas isso é tão básico. Mas se tu não tem, tu vai ter que fazer. Prof, meu problema não é tanto esse. Meu problema é que eu gostaria de começar em outras experiências. Eu quero aprender pesquisa, eu quero fazer intercâmbio, eu quero fazer coisas além da faculdade. Então, escolhe uma para o primeiro semestre. É importante, gente, que tu revise também tudo isso lá em julho. Meio do ano, junho, julho. Por quê? Porque aí é um novo, dá um refresh, dá uma atualizada no que foi, o que não foi. Tu não precisa esperar um ano para rever o que foi feito. Se tu gosta muito disso, tu pode rever a cada 2 meses. No final do mês, tu pode parar e pode pensar, nossa, o que deu certo, o que não deu, o que eu vou mudar, o que eu vou manter. Tá entendendo? Ai, professora, mas é muito complicado, porque são muitas áreas, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Gente, tá todo mundo assim. E é normal, de vez em quando, a gente tá com vários pratos, né? Tá tudo aqui girando ao mesmo tempo. De vez em quando tu foca mais em uma coisa, de vez em quando tu foca mais em outra. Tudo bem se alguma coisinha desandar um pouquinho porque tu tá focando em outra coisa. Mas entenda isso e não se desespere. Se organize. Professora, a gente falou de vários pontos. O que eu não posso esperar de 2023? Tu não pode esperar que a tua vida vai mudar de uma hora para outra. Tu não pode esperar que no dia 1º as coisas já estarão perfeitas. Tu não pode esperar resultados sem fazer alguma coisa para ter esses resultados. Tu não pode esperar que as coisas caiam no teu colo. Certo? Não tô querendo dizer com isso que tu vai virar um workaholic, uma pessoa desesperada, uma pessoa que não para um segundo, não. Estou apenas dizendo que tu tem que fazer a tua parte. Tu tem que fazer a tua parte para as coisas melhorarem. E em vez de pensar grande, pense em pequenas mudanças, pequenas coisinhas, pequenas tarefas que tu vai cumprir cada dia. Todos os dias. Sabe aquela história da água, né? A gente tem que tomar tanto de água por dia. Tu vai tomar um copo a cada 1 hora, um copo ao longo do dia, tu vai tomar vários copos, e no final do dia tu ter aquele total de água. De nada adianta no final do dia tu virar 1 litrão, 2 litros de água. Aquilo vai passar reto, tu não vai conseguir se hidratar da forma como tu deveria. E tudo na vida é assim. A gente quer tudo pra hora, a gente quer resolver tudo no imediatismo, eu quero pra amanhã. Não funciona, certo? Então, neste ano que virá, meu jovem, pare, pense, analise, olhe para trás. O que eu tenho que mudar, o que foi bom, o que não foi. E agora, olhando para frente, o que eu posso alterar? Pequeno, coisa pequena. Eu vou inserir mais água no meu dia a dia. Será que eu consigo? Com certeza. Com o tempo, tudo vai melhorando. Mas tu tem que olhar para todas as áreas, fazer uma análise sincera e a partir daí implementar pequenas mudanças. Eu falei de tudo que tu não pode esperar em 2023, mas tu pode esperar mudanças. Tu pode esperar se tu estiver disposto. Se tu realmente quiser alterar alguma coisa na tua vida. É possível. Dá pra alterar, dá pra mudar. Dá pra mudar pra melhor, né? Mas tu tem que estar disposto, tu tem que ter a vontade de fazer. Beleza? Então, não espere nada pronto. Não espere nada caindo do céu. Não espere resolver a tua vida. Mas tu pode sim ter expectativas com o pé no chão e que vão depender do teu trabalho, do teu esforço e da tua boa vontade. Deslizes acontecem, a gente não é perfeito, a gente vai falhar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas tu sacode a poeira, dá a volta por cima e segue fazendo. É assim que a gente consegue. A gente dá umas caidinhas, mas a gente segue firme no caminho que vai nos levar aos nossos objetivos. Tá bem? Quero te desejar um excelente final de ano. Pense sobre essas palavras que eu te trouxe hoje. Tenho certeza que tu pode mudar algumas coisinhas para melhor aí. E ano que vem a gente volta para conversar sobre mais assuntos. E eu quero que tu me conte também da tua evolução, se tu aplicou essas dicas, essas ideias que eu te trouxe e o que isso trouxe para tua vida. Tá bem? Curte aí o meu vídeo. Se tu quiser compartilhar comigo os teus planos para o ano que vem, os comentários estarão abertos. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.